Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do Núcleo de Empreendedorismo da USP, esse nosso curso de criação de startups. E a aula de hoje está ligada a um aspecto mais regional, mais econômico regional, que fala um pouco sobre regiões que fazem florescer o empreendedorismo. Então, a gente chama de ecossistemas de empreendedorismo. Possivelmente vocês já viram esse termo em algum lugar. O ecossistema do Brasil, o ecossistema de São Paulo, o ecossistema do Vale do Silício. Geralmente eles chamam de ecossistema realmente essas regiões que fazem florescer o empreendedorismo. Ecossistema é um termo emprestado da biologia que está ligado, vem de oikos, que é casa, né? Que está ligado ao conceito de um conjunto de comunidades que interagem entre si para permitir a vida de algo. Então, conjunto de elementos de uma casa que dá vida a um elemento da biologia. Então, uma flor precisa de condições de luminosidade, de umidade, de nutrientes. São diversos elementos que compõem a permissão, as condições de permitir vida para uma flor. E para o empreendedorismo é a mesma coisa, não é somente uma condição que faz o empreendedorismo florescer, e sim uma série de condições. Então, quando a gente fala, mas se reduzir imposto e facilitar a criação de empresas, você vai ter empreendedorismo. Aí, muitas vezes, você faz essa mudança, mas, às vezes, no ambiente não tinha mão de obra capacitada para isso, não tinham empreendedores formados para isso, e não floresce. E aí você entende que, nossa, então precisava da mão de obra. Aí você permite a mão de obra e aí faltava um outro elemento. E aí, nesse jogo de querer entender os elementos, diversas pessoas propuseram algumas coisas. E os que mais avançaram nisso foi o pessoal de Babson College, lá em Boston. Eles propuseram alguns modelos, algumas definições. E o professor Daniel Eisenberg, que é do BIP, que é um projeto de ecossistemas de empreendedorismo de Babson. O professor Daniel Eisenberg, que fez Harvard, que veio de Harvard, propôs esse framework de um ecossistema de empreendedorismo, e é um framework composto aí por 6 elementos. O primeiro elemento é a questão de mercados. Você ter mercados maduros, então você ter pessoas para comprar o seu produto no começo, empresas dispostas a comprar software ou comprar soluções no começo, ou público consumidor mesmo disposto a adotar inicialmente, uma cadeia de fornecedores madura, uma cadeia de valor madura, todos esses elementos que fazem um mercado ser definido como maduro ou não. Então, o elemento mercados é o primeiro elemento. O segundo elemento é políticas públicas. Então, ações de políticas públicas que permitam o florescimento do empreendedorismo. Os primeiros que vêm à mente é um framework legal, né? Então, condições de legislação que sejam amigáveis para o empreendedorismo, questões ligadas a imposto, tributação, facilidade de abrir uma empresa, facilidade de fechar uma empresa, legislação que facilite falência e outras coisas, que não seja um drama tão grande. Tudo isso são elementos de políticas públicas. Mas também tem outros elementos, como, por exemplo, o CID do governo de Minas é uma aceleradora de startups do governo. É o governo com uma política pública de investir nas startups, colocar dinheiro sem nem pegar participação das startups, investir nas startups para fazer elas florescerem naquela região. Então, tanto que o nome CID, que é o programa do governo de Minas, está ligado a Startups and Entrepreneurship Ecosystem. Então, ecossistemas de empreendedorismo. O CID vem disso, Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development. Está ligado a esse programa de desenvolver ecossistemas de startups e de empreendedorismo. Você tem, por exemplo, em Israel, um programa chamado IOSMA, que o governo investia junto com outros fundos de investimento de fora de Israel para atrair fundos de investimento para Israel. Então, foi uma estratégia do governo, uma política pública do governo, de fazer atrair investidores do mundo inteiro. Então, esse programa IOSMA também é bem famoso como uma grande política pública que transformou uma região, no caso um país, que foi Israel. E por último, a gente fala que a política pública ela não é só boa por si só, pelo ato da política pública, pelo que ela gera diretamente, mas também o que ela gera indiretamente, que é o elemento dela estar advogando em causa do empreendedorismo. Então, quando você faz uma política pública para empreendedorismo, você não só
fomenta aquela ação específica, como você também levanta uma bandeira para a causa empreendedorismo, você dissemina o termo, você conscientiza mais pessoas sobre essa condição. Então, é bem interessante essa questão de política pública e é bem forte quando a gente discute ecossistemas, porque geralmente gestores e políticos, de uma maneira geral, né? Então, gestores de política pública, tomadores de decisão pública, eles são as pessoas que mais têm que compreender um ecossistema para saber quais decisões tomar. Um terceiro elemento é o elemento financiamento. Então, primeiro foi mercado, segundo política pública, o terceiro é financiamento. Financiamento é condições que permitam o empreendedor a ter acesso de capital em todos os estágios da vida dele. Então, para quem está começando, ter pessoas físicas ou um ambiente fácil para receber um primeiro investimento de alguma pessoa específica ou de pessoas específicas. No caso, você tem a figura do investidor anjo. Isso a gente explica na outra aula. Mas então, fundos de investimento, outros elementos que permitam você ir pegando empréstimo, ou então conseguindo um investimento, ou então conseguindo abrir o capital na bolsa. Tudo isso é uma cadeia é como se fosse uma escadinha de elementos de apoio para o empreendedor, né? Então, não adianta você conseguir o primeiro investimento se você não tem no seu ecossistema fundos maiores para permitir você crescer mais. Você acaba tendo que sair dessa região e ir para outra, porque na outra região é mais fácil levantar capital. Então, o elemento de financiamento também é bem importante. Um quarto elemento é a cultura local. Como é que a cultura local suporta ou limita o surgimento de empresas, né? Como é que, por exemplo, as pessoas não gostarem da figura do empreendedor, igual em alguns países a figura do empreendedor é quase vista como um colarinho branco, né? Um bandido, assim, ou uma pessoa mal vista mesmo. Nessas regiões é muito difícil florescer empreendedorismo, falar de empreendedorismo de maneira positiva. Ou então, em muitas universidades você não pode falar em empreendedorismo. Em muitos lugares a cultura oprime mesmo o empreendedor e isso acaba impedindo de florescer. Já em outros lugares se fala tão bem, você tem tantos casos de sucesso, você tem casos no qual teve um enriquecimento do empreendedor, teve fama internacional do empreendedor, tudo isso são fatores que corroboram para uma cultura local mais vibrante e que apoie mais o empreendedor. Então, uma cultura de, poxa, uma cultura de risco, uma cultura de inovação, de criatividade, pensar fora da caixa, propor, experimentar, cultura de experimentação, né, que a gente fala. E também uma coisa que diferencia muito os americanos é a cultura de execução, né? A capacidade de pensar numa ideia e ter a cultura de execução de amanhã começar a executá-la e ter consistência de executar todos os dias. A gente falou disso em outras aulas, mas ter a cultura de execução, ter uma diligência para se manter executando, correndo atrás, seja em vendas ou desenvolvimento de produto, é um aspecto muito forte de um ecossistema de empreendedorismo. Um outro elemento são os mecanismos de suporte, né? Então, como é que todo esse castelo está sendo construído sobre bases? E a base é a infraestrutura básica mesmo. Internet, condições de luz, energia, escritório, tamanho de espaço. Tudo isso são fatores de infraestrutura. Então, por exemplo, você tem regiões nos Estados Unidos que o ecossistema muito vibrante começou a crescer, as startups começaram a crescer, mas na hora das startups migrarem para prédios e estruturas maiores, não tinha prédio, não tinha infraestrutura para elas crescerem nesse nível. Infraestrutura logística, de mobilidade, tudo, não tinha essa infraestrutura. Então aí eles tiveram que ir para o Vale do Silício, por exemplo, na Califórnia. Então, essa questão de infraestrutura básica mesmo. E aí você tem não só essa infraestrutura de serviços públicos e também outros elementos de infraestrutura. Então, escritórios de advocacia, contabilidade, consultores, ONGs que dão apoio ao empreendedorismo, que organizam eventos, que fazem uma atmosfera ser vibrante, tudo isso compõe aí esse elemento suporte nessas teorias de ecossistema. Então, quando a gente fala de suporte, é muito isso, é a base que permite sedimentar aí uma construção de algo maior. E por fim, que eu acho que é o que a gente mais gosta, porque a gente está inserido nisso, é a questão de capital humano. Quais elementos fazem o capital humano de uma região ser mais empreendedor ou ser mais forte o suficiente para permitir o empreendedorismo? Então, universidades que formam alunos para trabalhar em startups, ou então que formam empreendedores, ou então que pegam cientistas e dão uma formação em empreendedorismo para eles empreenderem.
mão de obra qualificada, mão de obra não qualificada, instituições de formação técnica, tudo isso forma essa mão de obra, esse exército para trabalhar nas startups ou para se tornar empreendedores, até investidores em alguns casos. Então, quando a gente fala de capital humano, a gente fala disso, de formar gente para compor um ecossistema. Sem o elemento capital humano, muita coisa se perde. Então, a gente fala que a universidade tem um grande papel. Esse vídeo mesmo que você está assistindo, ele compõe um elemento de formação de capital humano. A gente está capacitando pessoas para serem empreendedores ou para trabalhar com empreendedorismo. Isso é um pouco de a terceira missão da universidade, que a gente costuma dizer, que é esse impacto em transbordamento, fazer transbordar tudo que produz. Então, o ecossistema de empreendedorismo passa por esses 6 pontos, né? Mercados, políticas públicas, agentes de financiamento, elementos de suporte, cultura local e, por fim, capital humano. Essa é uma teoria do professor Eisenberg. Tem diversas outras teorias, diversos outros modelos, mas o ponto principal são esses 6 elementos que eu acho que é o framework mais utilizado, é um framework bem sólido sobre o ecossistema de empreendedorismo. O mais importante é que agora vocês observem o seu ecossistema. Observem em cada caixinha dessas como é que é o seu ecossistema. Quais são as empresas que podem ser meus contratantes? Como é que é a cadeia de fornecedores? O que tem de política pública que pode me ajudar? Quais são os agentes de financiamento? Como é que é toda essa lógica? Estudar e compreender o seu ecossistema é um caminho para saber navegar melhor pelas oportunidades que a sua região pode te oferecer. Muita gente não aproveita o tanto de oportunidade que tem no ecossistema em que elas estão inseridas. Então, saiba observar o seu ecossistema e tente extrair o máximo dele. A gente espera que tenha sido útil essa aula. Muito obrigado, gente.